Praga, 16 de julho de 1920, sexta-feira. Carta a Milena. Queria ser notável para você, mostrar força de vontade, adiar a tarefa de escrever para você, executar primeiro uma ação, mas a sala está vazia. Ninguém se importa comigo. É como se alguém dissesse: deixem-no, não reparem como suas coisas o preenchem. É como se lhes tivesse um punho dentro da boca. Desse modo, escrevi apenas meia página e estou de novo com você. Estou deitado sobre a carta, como outrora deitei a seu lado na floresta. Hoje não veio nenhuma carta, mas não tenho medo. Por favor, Milena, não me entenda mal. Eu nunca tenho medo por você. Se alguma vez ou com frequência parece que sim, é antes uma fraqueza, um capricho do coração, que apesar disso sabe exatamente pelo que bate. Também gigantes têm fraquezas, mesmo Héracles sentiu impotência uma vez, acredito. Mas com os dentes cerrados e diante dos teus olhos, vejo que mesmo em dias claros, posso suportar tudo, distância, angústia, preocupação, ausência de cartas. Quão feliz eu sou, quão feliz você me faz. O inquilino veio. Penso, também tenho inquilinos. O homem me interrompeu a escrita e eu me zanguei. Mas ele tinha uma cara boa, amigável, rechonchuda, apesar de germanicamente correta. Era tão amável em aceitar brincadeiras como despachos oficiais. Em todo caso, ele me perturbou. E eu não podia lhe perdoar isso. Depois precisei ainda me levantar para ir com ele a outros departamentos. Mas isso já era demais e, justamente quando me levantava, vem o funcionário e traz sua carta na escada e eu a abro. Querido céu, um retrato vem de dentro. Algo completamente inesgotável, portanto. Um ano carta, uma eternidade carta. E é tão bom isso, não poderia ser melhor. Um pobre retrato. E apenas entre lágrimas e com o coração aos saltos estaríamos autorizados a contemplá-lo, não de outro modo. E de novo, senta-se um estranho à minha mesa. Para continuar o exposto acima, tudo eu posso suportar tendo você no coração. E se eu uma vez escrevi que os dias eram horríveis sem as suas cartas, então não é bem verdade. Eles eram apenas horrivelmente pesados. O barco era pesado. Ele tinha um calado d'água horrível, mas ele boiava nos fluxos e refluxos de Milena. Apenas uma coisa não posso suportar sem sua ajuda expressa: o medo. Em razão do qual sou fraco demais. Não posso relancear esse monstro uma única vez. Ele me afoga. O que você diz sobre Jarmila é precisamente uma daquelas fraquezas do coração. Durante um momento, seu coração cessa de ser fiel a mim. E então lhe vem um tal pensamento: ainda somos, nesse sentido, duas pessoas? É meu medo, é com efeito muito diferente do medo de se sujar a si mesmo? De novo uma interrupção. Não vou poder mais escrever no escritório. A grande carta anunciada quase poderia produzir temor se esta carta não fosse tão tranquilizadora. O que haverá nela? Escreva-me sem demora para dizer se o dinheiro chegou. Se ele tiver se extraviado, eu envio mais. E se for extraviado outra vez, envio ainda mais e assim por diante até que não tenhamos nada. E então tudo realmente está em ordem. Não recebi a flor no último momento. Terá-lhe parecido uma pena me enviá-la. Boa tarde a todos. Vocês sabem de quem é esse texto? De quem que está fazendo aniversário hoje? Franz Kafka, se estivesse vivo, estaria fazendo 130 anos. Infelizmente, até os gênios morrem, né? E a gente fez uma pequena homenagem a ele. O Kafka nasceu no dia 3 de julho. É um autor conhecido por vários livros, entre eles O Processo, A Metamorfose e Cartas ao Pai. A nossa homenagem aí da secretaria ao aniversário do Franz Kafka. E essa foi uma das cartas dele a Milena, uma das mulheres, né, das 4 mulheres com as quais ele se correspondeu. E com Milena ele teve uma correspondência muito importante, porque além de afetiva, tinha requintes literários, né? Ela era jornalista, ela escrevia e eles trocavam assim. Ele chegou a mandar originais para ela de livros e trocaram muitas ideias aí. Então vale a pena ler as cartas a Milena. Nós vamos fazer agora a apresentação. Não a apresentação porque vocês já a conhecem, não é? Mas chamar ao palco a professora Luciene Simões, que foi a nossa videoconferencista de Caminhos para a Reescrita. Ela vai estar agora com vocês.
Muito obrigada, Roseli. Nosso tópico hoje são os caminhos da reescrita, inclusive da reescrita para que os nossos estudantes possam, quem sabe, escrever manifestos, publicar cartas abertas belas e veementes e que conquistem apoios e soluções para seus problemas, para os problemas que são de todos. A gente chega lá, mas antes disso vamos falar um pouquinho do nosso trabalho cotidiano e de reescrita. O plano da minha fala é retomar alguns pontos fundamentais rapidamente. Eu vou explicar por que chover no molhado, sempre é importante chover no molhado. Né? Depois falar na reescrita como intervenção pedagógica para a construção de autoria, né? A partir dessa ideia da carta aberta. Retomar novamente, mas de um novo ponto de vista, contextualizando num outro projeto, essa questão de que a essência da ação de reescrever é refletir sobre discurso e linguagem. Né? Ela é um momento de aprendizagem tão privilegiado porque insta o sujeito autor a pensar no que fez, e pensar no que fez é pensar sobre o seu uso da língua. Né? Então, realmente, está além, a gente insiste tanto, né? Está além da higiene do texto. Né? A reescrita é, de fato, como eu tinha dito lá na videoconferência, um conteúdo procedimental fundamental da nossa disciplina, por essas razões aí. E, por fim, eu vou procurar, também em resposta a alguns resultados que foram notados aqui das oficinas de vocês, porque essa questão de enfatizar a autoria já é em resposta às inquietações de vocês. Procurar distinguir a linguagem da avaliação e a linguagem do diálogo com os estudantes, que pode servir para que eles tenham um discurso interno de autoavaliação. Dito de outro modo, distinguir uma linguagem técnica de uma linguagem de mediação. E, fechando, ver como é que a gente liga reescrita e autoria, ou seja, como é que a gente, sem apagar a função da intervenção pedagógica, preserva a autoria. Esse é o plano de fala, vamos ver se a gente consegue fazer tudo. Então, fazendo o resgate, né? Por que desse resgate? Isso já foi repetido para vocês inúmeras vezes, que ouviram a fala da videoconferência, que ouviram a fala sobre aspectos discursivos, textuais e linguísticos na primeira conferência, estudaram as 4 sequências didáticas, tá? Não há novidade aqui. Porque esses fundamentos são tão importantes, tá? Hoje eu dizia para a Roseli, não esta, aquela, né? Que os fundamentos esses são importantes porque a reescrita não pode ser vista como uma peça que se encaixa em qualquer motor, certo? Então, estudar bastante a reescrita, se aprofundar nela como procedimento, explorar maneiras e estratégias de sustentá-la com os estudantes e levá-la, vamos dizer assim, como um pistão de automóvel para colocar numa máquina de lavar louça, não funciona. Então, eu quero voltar a esses fundamentos que são: estamos falando numa pedagogia de língua portuguesa em que, como eu tenho dito no meu discurso escrito e falado, a progressão curricular se dá pela sucessão de textos públicos que os alunos escreverão, produzirão e, para tanto, se municiarão de recursos. Né? Então, a progressão curricular em português não é uma lista de pontos gramaticais, não é uma lista de autores indispensáveis, ela é uma sucessão de textos públicos que vão levando esse sujeito a uma progressão não apenas de autoria, como de responsabilidade pelo seu dizer, né? Seja escrito, seja falado. A grande tarefa, eu acho, nossa coletiva em escolas, é justamente conversar sobre gêneros que se relacionem em progressão, de tal forma que, ao invés de ter uma lista de conteúdos fragmentados, a gente tenha uma lista de ambições de publicação de textos de alunos. Ou seja, o currículo seja uma sucessão de textos públicos que estão em progressão, útil para o sujeito que aprende. Nesse sentido, é uma pedagogia da língua com foco na escrita, que proporciona a vivência de projetos conjuntos. Eu não preciso dar exemplos, porque vocês mergulharam em excelentes exemplos, que são as sequências didáticas da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Esse foco na escrita, ele não coloca de lado
os outros pilares ou os outros eixos do ensino de língua portuguesa. Ele, na verdade, oferece um princípio coerente, interacionista, que dá coesão aos outros eixos: leitura, reflexão sobre língua, reflexão sobre literatura. Ele é, além disso, um exercício atualizado, não no sentido de adornado, de moderno, atualizado no sentido de concretizado, de cidadania, ou seja, estabelece uma conexão entre a função da disciplina com a função da escola, que não pode ser perdida, né, no disciplinar. Por permitir a construção da voz do estudante, essa voz, que é uma voz que pode intervir socialmente, porque, de novo, o currículo é uma sucessão de textos públicos, dá sentido ao conhecimento disciplinar que está sendo ali adquirido. No nosso tópico aqui posto, com relação à reescrita, né, que é uma reescrita, repito, contextualizada em todos esses itens, não é um pistão perdido, que eu posso colocar em qualquer motor. Tá? É um pistão para o motor de carro. Usando uma metáfora, poderiam ser muitas outras, muito mais poéticas do que essa, tá? Mas eu gosto dela porque a gente não quer confundir isso com uma ferramenta solta, mecânica e solta. Tá? A gente quer enxergar na perspectiva de um trabalho que tem certos fundamentos e, por tê-los, chega na reescrita como uma oportunidade ímpar pelo sujeito de refletir sobre o seu fazer. E, nesse sentido, ela permite coautoria no espaço escolar, né? Porque dá lugar à intervenção mútua para o aprimoramento de uma materialidade que é o texto. E não a intervenção mútua para pensar em abstrações que eu não sei bem o que são, que vão ser para o meu futuro, que não estão aqui e agora, que não vão para ninguém, não vão para lugar nenhum. Então, essa é a ideia geral, resgatando rapidamente os nossos fundamentos. Então, a gente vai falar de reescrita, mas é porque essa reescrita se encaixa numa visão de trabalho na disciplina. O que é o aprimoramento, né? Do que a gente está falando, bem geral, assim, conceitualmente. Reescrever ou aprimorar um texto, né, vem de conhecer escritor e saber que escrever é ir e vir. Tudo bem? Se constrói num ir e vir constante. O texto, que sai muito pronto rapidamente, em geral é fruto de anos de trabalho humano. Um texto pontual talvez nos saia rapidamente e muito pronto. Mas aí a gente tem anos no lombo de fazer textos. Né? Com um propósito, sabendo o que quer, etc. Então, esse ir e vir já faz parte da história desse sujeito, ele não precisa se dar naquele texto específico. Tá? Mas quando a gente está começando, inevitavelmente, para sair legal, tem ir e vir específico no texto concreto ali que a gente está tentando parir, enfim, mostrar à luz. E isso, normalmente, é assim mesmo, vai acontecer com os estudantes, né? Então, quando a gente pega aquele primeiro texto, tão diferente do negociado no primeiro contato com o gênero, ao invés de olhar para aquele texto de um ponto de vista, olha só, né, como os estudantes não sabem escrever isso, ou esse tipo, esse gênero de texto, a gente olha e diz, pá, olha só, vamos entrar. Né? Vamos entrar em campo, tem coisa para fazer, tem isso, tem aquilo para fazer. Né? Do ponto de vista de um processo pedagógico, que é começar esse ir e vir. Também a gente está pensando esse ir e vir, esse aprimoramento, da aproximação estudante-escrita ao longo da escolarização. Por quê? Porque não dá para confundir a nossa conversa com uma conversa sobre matar no cansaço o estudante fazendo um ir e vir de 10, 15 vezes em cima de um mesmo texto. Com relação a isso, o que eu quero dizer para vocês hoje, como fechamento, é: vamos ter confiança nos 13 anos que vão ser oferecidos à criança, certo? Então, se ao longo dos 13 anos houver consistência de presença de projetos de escrita para fins de publicação de textos autorais,
com aprimoramento, a gente respeitar a cada vez o limite do cansaço da turma, não vai dar problema, porque daí as coisas que ficaram de fora daquela vez a gente retoma quando for trabalhar com um texto que vai mais ou menos na mesma direção em termos de atividade humana. Tá? Evidentemente que se não bastou a reescrita que se fez no trabalho com o poema lá no 5º ano, quando a gente for, por exemplo, retomar esse gênero lá no 8º ano, quem sabe fazendo poemas inventários, inspirados no Drummond, né, que daí não vão ser mais as quadras das crianças, a gente trabalha um pouco mais a literação, que ficou abandonada lá na reescrita do 5º ano, que se concentrou tanto na rima e na noção de estrofe, vamos dizer assim. Então, aprimoramento, sim, aprimoramento de cada texto, mas não matar no cansaço, e sim confiar na continuidade da escolarização, confiar na educação como empreendimento coletivo, confiar que o próximo colega também vai fazer e, portanto, os estudantes vão continuar fazendo, e, ao longo, as questões todas de repertório vão acabar aparecendo. O que significa também confiar na língua. Se um conjunto de recursos linguísticos foi descrito como conquista árdua da humanidade, em termos de conhecimento linguístico, né, é porque esse conjunto está na língua. Chuta a língua e sai, ou chuta a moita e sai, né? Então, vamos deixar a língua tomar esse sujeito. A Cláudia de Lemos que diz isso sobre aquisição, né? Não é a criança que adquire a língua, né? É a língua que pega a criança. E um pouco é isso, né? As escritas vão fazendo esses recursos aparecerem e a gente vai acabar trabalhando com aquilo que ficou, porventura, de fora, seja do ponto de vista composicional discursivo, seja do ponto de vista mais pontual e estilístico e linguístico mesmo.